a cada um, né? Queremos agradecer aos irmãos, né? Porque somos gratos de estar aqui mais uma vez nessa noite para louvar e agradecer o nome santo desse nosso Deus que tudo pode. A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor, Bispo Arlete, a paz do Senhor aos nossos irmãos internautas. Para nós é um momento de gratidão, né? Estamos aqui no debate, né? Hoje a Rebeca também está no debate. Com chupeta e tudo, né? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos aí já pedindo desculpa aos irmãos pelo horário, porque tivemos aí que estar intercedendo. Passamos ali para fazer uma intercessão e acabamos chegando fora do horário. Não atrasado, porque quem anda atrasado é o diabo, né? Mas nós chegamos um pouco fora do horário. Paz do Senhor, irmã Regina. Paz do Senhor, irmã Regina. Glória a Deus. Abençoe. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já está dizendo boa noite a todos, né? Glória a Deus. Boa noite, na paz do Senhor. É isso aí. Bom, nós vamos... Bispo, nós não oramos, né? Nós vamos orar agora. Vamos estar orando. Em nome de Jesus, Pai da glória, Deus eterno. Nós oramos, Senhor, nesta noite para engrandecer e exaltar o Teu nome. Porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor, de toda exaltação. Por isso, ó Pai, nesta noite queremos bendizer o Teu nome precioso, Senhor. Queremos, ó Pai, declarar que em nome de Jesus Cristo, aonde houver, Senhor, um impedimento, um bloqueio na mente, Senhor, no cérebro, no conhecimento, Senhor, caia por terra. Ó Pai, todo bloqueio na mente caia por terra nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Todo tropeço, toda dificuldade seja lançada no abismo e que haja uma liberação, Pai, por completo, em nome de Jesus, nesta noite. Amém. E amém, glória a Deus. A irmã Regina está orando conosco também, glória a Deus. Ela sempre põe os bonequinhos, bicho, É mesmo, né, apóstolo? do que ela está fazendo, né? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe muito. Bom, nós vamos falar do dom do Espírito Santo. Está em Atos, bispo, Atos capítulo 2. Estamos aqui com a Bíblia, Atos capítulo 2. E o versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre eles, cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Bom, primeiro passo para falar de dons do Espírito Santo é falarmos da primeira necessidade disso. Qual que é a primeira necessidade? O batismo, né? O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a porta que abre para as pessoas receberem os dons. Deixa ele brincar lá. As portas, o batismo com o Espírito Santo é a porta que abre para que a pessoa receba os dons. Então, quem quer receber algum dom precisa ter uma passagem ou precisa ter uma abertura do Espírito Santo. Precisa receber a abertura do Espírito Santo. Então, a pessoa que está interessada em ter dons ou receber dons, o primeiro passo é ser batizado no Espírito Santo. Você que busca um dom de Deus, você precisa ser batizado com o Espírito Santo primeiro. E o que é o batismo com o Espírito Santo? Não é o falar em línguas. É o contrário, é ser cheio, né? Olha aqui, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. O primeiro passo é estar cheio do Espírito Santo.
como é que nós entendemos ou conhecemos esta medida de estarmos cheios do Espírito Santo? É quando começamos a sentir a presença de Deus na nossa vida. E como é que nós sentimos a presença de Deus na nossa vida? Quando é que nós sentimos a presença de Deus na nossa vida? É quando nós começamos a estar com a nossa vida mudada, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Os irmãos falam que o batismo com o Espírito Santo é quando fala em língua estranha, né? Os irmãos pregam isso. Sim, mas o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Falar em línguas já é um dos dons. Já é um dos dons, né? Falar em línguas. Deus abençoe. Nossa irmã Marinalva Lourenço, Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença. Participação. Bom, vamos lá. Então, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O primeiro passo é receber o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo. E aí começaram a falar em outras línguas. Só que essas línguas... a Rebeca está chorando. Vamos ver aqui, porque ela está chorando, vai atrapalhar. Os irmãos vão ouvindo aí, porque ela está chorando, mas a bispa já foi ali, dá um jeito, né? Os irmãos estão ouvindo ainda porque ela está aqui perto, mas daqui a pouco ela vai parar. Glória a Deus. Então, a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela começa a falar em outras línguas. Essas línguas que a pessoa fala, muita pessoa diz assim que é a língua dos anjos. Concordo que tem a língua dos anjos. Existe sim a língua dos anjos. É um fato, né? É uma realidade. A língua dos anjos existem. Porém, no dia que o indivíduo é batizado com o Espírito Santo, ele fala a língua dos anjos. Depois, ele tem variedades de línguas. O que é essa variedade de línguas? São línguas de outros países que o Espírito Santo traz na nossa boca. E nós começamos a falar em outras línguas. E onde é que nós vemos isso? Como é que nós vemos? Não, a Regina diz, a língua do Espírito Santo. Não, é a língua dos anjos. Né? O primeiro batismo, o batismo com o Espírito Santo, o primeiro é a língua dos anjos. É uma língua que não tem controle. E é uma alegria que não tem também controle. O primeiro dia, a primeira vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não tem controle. Ela não controla a língua, ela não tem poder sobre essa língua. Por quê? Porque não é uma língua estranha comum. Sim, é uma língua dos anjos. É o primeiro passo. O segundo passo é a língua que é de outra nação. Então, começa a ter variedades de línguas. Porque já recebeu o Espírito Santo, ou seja, já foi notório, todos viram que a pessoa tem o Espírito Santo, agora começa o Espírito Santo a preencher a pessoa. Preencher com dons do Espírito Santo. E esses dons, a primeira manifestação é falar em línguas. Em alguns casos existem pessoas que é batizadas com o Espírito Santo, mas não falam em línguas. Você não ouve a pessoa falar em línguas. Porém, ela tem o dom de cura, tem o dom de maravilha, tem o dom de pregar, mas não fala em línguas. Então não é necessariamente quem tem o dom do Espírito Santo que fala em línguas. Falar em línguas, vamos lá, não é necessário que a pessoa fale em línguas. Existem muitas pessoas dentro da igreja que já são batizadas no Espírito Santo, têm o dom do Espírito Santo, têm os dons
já transito a elas, porém não fala em línguas. Não é necessário falar em línguas, porque língua estranha é um dos dons. E aí começam a ser derramados outros dons. Então, dom da ciência, dom do conhecimento, dom do amor, dom da habilidade nos negócios da igreja, tá certo? Toda vez que tem um evento, tem um trabalho na igreja, essa pessoa ela tem habilidades. E isso fica bem claro porque quando a Bíblia diz que quando Deus disse para Moisés para construir o tabernáculo, Deus disse a Moisés, construa o tabernáculo. Ele disse, olha, tem Bezaliel, que é perito em artes, se não me engano, de bronze ou de ferro, alguma coisa assim, que eu não tenho o versículo aqui agora, né? Então ele deixou bem claro, Deus escolhe as pessoas específicas, pessoas habilitadas para aquele tipo de trabalho, pessoas habilitadas para um tipo de negócio. E isso é um dos dons do Espírito Santo. É como ser mãe, é dom do Espírito Santo. Porque existe mulher que tem filhos, mas não tem o dom de ser mãe. Ela tem um filho, ela gerou o filho, mas ela não é mãe. Ela não tem habilidades, ela não tem as habilidades do Espírito Santo para ser mãe. Quem é que habilita, quem é que capacita um líder? Por isso que você vê que tem líder diferenciado do outro. Tem líder que é bom para liderar. Tem líder que precisa ser liderado. Por quê? Porque liderança também está envolvido entre dons do Espírito Santo. Está envolvido isso. Dom de curar, dom de milagre, dom de maravilha, dom de profetizar. Então, por isso que a Bíblia diz assim que profeta foi até João. Não que os outros que há agora não sejam profetas. Profeta foi até João. De João para frente, ou seja, de Jesus em diante, né? Porque João veio antes de Jesus, ele foi o precursor de Jesus. Então, depois de João, a Bíblia diz que todos têm o dom de profetizar. Não existe um profeta específico. Todos temos o dom de profetizar. Então, dons do Espírito Santo. Primeiro, dom de línguas. Veja bem que depois que falaram em línguas, Pedro recebeu um dos dons, que é o dom do discurso. A Bíblia diz que quando Pedro... então se levantou Pedro, no Atos capítulo 2, versículo 14, capítulo 2 de Atos, versículo 14, diz assim, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os neste tempo, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Ou seja, Pedro era um homem que não tinha nenhum grau de cultura, ele não enfrentou nenhuma faculdade, ele não esteve fazendo um curso de teologia, ele não esteve enfrentando uma escola secular, não esteve envolvido em nada disso. Porém, as habilidades do Espírito, dos dons do Espírito Santo, o fez pregar. E olha só, e a Bíblia diz que ele disse assim, prestai atenção, ou seja, estai atento nas minhas palavras. O que uma pessoa que não tem cultura pode estar orientando tanta gente? Como uma pessoa que não tem cultura pode estar orientando tanta gente? Secularmente, ou seja, naturalmente, uma pessoa que não tem cultura, ela tem dificuldade para estar orientando outras pessoas. Mas quando essa pessoa ela é envolvida pelo Espírito Santo, então essa pessoa recebe habilidades. Isso é chamado habilitação. Ou seja, o Espírito Santo
é quem habilita a pessoa. Então Pedro começou a pregar, Pedro começou a ministrar. Um homem que não tinha cultura, que não tinha conhecimento, leitura. Então ele começou a pregar. E a Bíblia diz que estes homens, Pedro disse assim, estes homens, Pedro já estava agora defendendo o colégio apostólico ali. Ele disse, olha, estes homens não estão embriagados, como vindes, como vocês estão pensando. Olha, ele recebeu o dom da palavra, da oratória, e já recebeu também o dom da revelação. Ao mesmo tempo ele recebeu o dom da revelação. Ele diz, olha, estes homens não estão embriagados como vindes pensando, ou seja, como vocês estão pensando. Sendo esta terceira hora do dia, ele disse, ainda é a terceira hora do dia, como esses homens podem estar embriagados? E aí ele vai no versículo 16, mas o que aconteceu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha, ele já teve a revelação lá no Antigo Testamento, o que o profeta Joel disse, está vendo? Ele não precisou ter o conhecimento, a habilidade secular para saber o que Joel disse, o que o profeta Joel disse. Ele não precisou nada disso. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo fez ele recordar, fez ele lembrar do que o profeta Joel disse. Ele disse, olha, esses homens não estão embriagados. Esses homens, sendo ainda a terceira hora do dia, eles não estão embriagados, mas o que está acontecendo com eles é o que foi dito através do profeta Joel, que disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, ou seja, os velhos terão sonho, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naquele dia profetizarão. Olha que tremendo. O profeta Joel, ele teve essa revelação há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, ele teve essa revelação do derramamento do Espírito Santo. Ele disse, e quando chegar aquele dia, ele sabia que o dia não era aquele que ele estava vivendo. Então ele diz, quando chegar aquele dia, derramarei do meu espírito, e todos os filhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão, ou seja, o jovem precisa sonhar com o futuro, ele precisa buscar o futuro com garra, com conhecimento da verdade. E quem gera isso é o Espírito Santo. E disse, e os velhos terão sonhos. Não é por causa que você está com idade avançada, é que você não pode sonhar. Pelo contrário, aquele que está com a idade avançada deve sonhar. Por quê? Porque ele tem habilidades, ele tem experiências, ele já tem uma certa experiência de vida. Então, quando a pessoa recebe ou está cheio do Espírito Santo, não é simplesmente falar em línguas, mas é ter ferramentas do Espírito. Tem muitas pessoas que dizem, estou cheio do Espírito, só fica falando em línguas e rodando, roda para lá, roda para cá, ou pula. Ele não tem dom de cura, não tem dom de visão, não tem dom de profecia, não tem outros dons. E a Bíblia está dizendo que Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi defender o colégio apostólico. A segunda coisa que Pedro fez foi ter uma revelação. Ter a revelação, ele disse, olha, esses homens não estão como vocês estão pensando. Quem falou para Pedro? Quem mostrou para Pedro que aqueles homens, ou que as pessoas que estavam ali em Jerusalém, estavam pensando que os discípulos estavam embriagados? O Espírito Santo.
O Espírito Santo foi quem falou com Pedro, dizendo assim: Pedro, essas pessoas estão pensando que os meus servos estão embriagados. Mas Pedro, ainda é a 3ª hora, ou seja, 9 horas da manhã. São 9 horas da manhã, Pedro. Não é possível que essa gente está pensando que o meu povo está embriagado. Pedro recebeu dois dons ao mesmo tempo: o dom de oratória e o dom da revelação, porque ele foi isso. E teve uma segunda revelação do que estava agora escrito. Ele disse: olha, é como está escrito no livro do profeta Joel. E aí ele começa a narrar. Agora, no 19, capítulo 2, versículo 19, diz assim: e mostrarei prodígios nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Algumas traduções dizem: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é importante você entender que aquele que recebe ou que está cheio do Espírito Santo, ele está habilitado por Deus. E agora vemos aqui o primeiro milagre, né? Através de Pedro. Pedro e João. Primeiro foi Pedro que Pedro e João cura um coxo. Mas antes de mencionar isso aqui, eu quero falar para você que está nos ouvindo aí pelo rádio, pelo www.ceifeirosemacho.com.br, e você que nos assiste pela live, Deus abençoe você. Estamos num momento de debate. Hoje estamos num momento espetacular, especial, falando sobre dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo é algo que muita gente busca e às vezes não entende, não sabe para que serve. Pensa que é só para falar em línguas, pular, correr, sapatear. E não é isso. Olha, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro e João subiram ao templo para orar. Exatamente às 9 horas a hora nona. Ele subiu para orar. E era levado um homem coxo de nascença, compunham diariamente na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas, aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro e João, Pedro fitando os olhos nele, Pedro fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomou pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. Olha só, Pedro e João. Agora, quando eles entram no templo, eles recebem, na porta do templo, eles recebem o dom de maravilha. Esse dom é um dom específico de maravilhas. Que dom é esse?
É o dom que você não precisa orar muito para que um deficiente saia da deficiência física. Não precisa orar muito. Então Pedro e João recebeu na porta do templo a habilidade de maravilhas. E esse dom de maravilha, quando Pedro e João recebem, eles utilizam esse dom de maravilhas. Pedro e João, quando receberam, eles estavam na porta do templo e tinha um homem necessitando de um milagre. Pedro e João só disse para ele: olha para nós. E quando aquele homem olhou para eles, a Bíblia diz que imediatamente, do olhar deles, ou no olhar deles, havia uma unção, havia um poder, havia uma glória de Deus, havia uma unção específica. Os olhos de Pedro e João traziam no profundo um enchimento do Espírito Santo, que quando eles olharam para aquele paralítico, a Bíblia diz que aquele homem, quando recebeu os olhares de Pedro e João, imediatamente ele se colocou em pé, ficou curado. Outro dom que Pedro recebe, dom de maravilhas. E esse dom andou atrás de Pedro por muitos anos, muito tempo. A Bíblia diz que chegou ao ponto de ser tão afinado esse dom, tão apurado na vida de Pedro, que até a sombra de Pedro agora curava. Até a sombra. Os aventais que Pedro usava, ele enviava os aventais para alguém doente, e esse alguém, quando recebia esse avental, era curado imediatamente. Então observe que mais um dos dons. Vamos lá agora para falarmos a respeito dos dons. Vamos lá para Coríntios. Enquanto nós encontramos aqui, a gente vai vendo que Pedro e João, ao entrarem no templo, receberam esse talento de Deus e estiveram realizando os dons de maravilhas. Tornou-se operacional na vida deles, tornou operacional. E quando esse dom tornou-se operacional, tornou-se também ocupacional, ficou ocupando o espaço. Então eles já não podiam mais deixar esse dom, porque era necessário que eles utilizassem, era necessário que eles fizessem uso desse dom. E esse dom ficou disponível na vida de Pedro e João, ficou disponível na vida deles. Olha aqui, 1 Coríntios, primeira epístola a Coríntios, capítulo 12, e o versículo 4. Versículo 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo e em tudo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim. A um fim proveitoso. Por quê? Vamos parar aqui e vamos analisar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, para que a pessoa quer ter visão? Para que a pessoa quer ter revelação? Ou para que a pessoa quer ter o dom da profecia? A Bíblia diz que precisa ser dado para um tempo proveitoso. Precisa ser de forma proveitosa. Porque tem pessoas que recebem dons e começam a negociar. Começam a armar negociata.
começa a utilizar como um bem para ele. É um mau administrador, ou seja, é um mordomo infiel. Ele não sabe utilizar a mordomia do Senhor. Ele não tem como utilizar, não tem conhecimento e habilidade para manusear este dom. Então, veja só, para que é dado o dom? Por que o dom é concedido? Concedido para um fim proveitoso, ou uma finalidade, ou que seja uma finalidade que tenha proveito. Se for dons para se mostrar, ou para dizer para alguém, olha, eu tenho dom, fica difícil. O dom precisa ser proveitoso na obra. E aí ele segue dizendo, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Um recebe a palavra da sabedoria. Outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. São habilidades diferentes. A habilidade de sabedoria é ter uma habilidade em saber falar a palavra, em saber trabalhar a palavra, em saber organizar a palavra em si. E a outra é dado o dom do conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Conhecimento da palavra viva. E quando alguém torna ou acaba conhecendo a palavra de Deus, quando alguém passa a ter sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, ele passa a ter habilidades em comum dentro do reino. É isso aí, parei para tomar água, mas voltamos aqui. Então, olha, a um é dado o dom da sabedoria. Está lá, estamos lendo em 1ª Epístola de Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Se é dada a palavra da sabedoria, é para um fim proveitoso. Por que alguém busca sabedoria se ele não tem uma finalidade proveitosa? Por que alguém quer receber esse dom se ele não faz um bom proveito? Ele não tem um bom uso, porque o dom não é algo seu, é algo emprestado para você. Porque ninguém tem dom. O dom é do Espírito Santo. E ele empresta para uso na obra. Às vezes tem pessoas que estão em Cristo e têm os dons. E depois essa pessoa, ela sai da igreja ou abandona a obra e vai para o meio secular e começa a dizer assim, não, eu perdi o dom, Deus tirou de mim o dom. Não. O dom que Deus dá, Ele não toma. Se você era usado na palavra, então você vai morrer com a palavra. Por quê? Porque o dom que é te dado, ele vai ter que te acompanhar até o fim. Porque no último dia você vai ter que prestar conta do dom. Se você tinha o dom de curar, você não tinha, você ainda tem. Não, mas não manifesta mais. Problema seu. Mas ele está com você. Porque no último dia vai ser pedido conta. Na hora do acerto, por isso tem o acerto. Quando você for chamado, quando nós formos chamados para o acerto no último dia, Deus vai estar requerendo os dons que foi te dado. Deus vai estar requerendo os dons que foi me dado. E vamos ter que prestar conta porque foi dado para um fim proveitoso. Presta atenção, irmãos. O dom que recebemos
É porque Deus achou graça em nós para nos enviar a pessoas que possam utilizar-se do dom que Ele nos deu, ou que Ele colocou em nós. E às vezes nós deixamos de ir porque nós não conversamos com o irmão, deixamos de ir porque é longe, deixamos de atender porque, eu não vou lá não, simplesmente porque você não quer. Agora, o dom está aqui, ó. 1 Coríntios, 1 Epístola de Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7. Versículo 7, na segunda parte, na primeira parte ainda do versículo. O dom é concedido a cada um visando um fim proveitoso. De que adianta eu receber um dom se Deus achou em mim graça, ou achou em você graça, e te deu um dom, e esse dom, ele tem que ser usado. É como se fosse você receber uma herança do teu pai, e você não utilizasse aquela herança, você recebesse um valor muito alto, e não utilizasse esse valor, deixasse aquele valor de lado, desprezasse aquele valor. Lembra que Jesus disse? Jesus contou a parábola dos talentos. E ele disse assim, olha, um recebeu um, e teve um outro que recebeu 3, e o outro recebeu 5. O que recebeu 5, utilizou os dons, multiplicou para 10, dobrou. O que recebeu 3, ele também negociou, dobrou, ficou com 6. O que recebeu 1, ele simplesmente negligenciou e guardou o dom. Ele não perdeu, ele guardou o dom. É assim que acontece com muita gente. Muitas pessoas recebem o dom, pedem o dom, recebem e depois guarda. A Bíblia diz que o Senhor veio e pediu conta. Então o que recebeu 5, ele veio e apresentou 10. O que recebeu 3, veio e apresentou 6. O que recebeu 1, ele devolveu só 1. O Senhor ficou irado. Ele disse assim, olha, você poderia muito bem ter pegado o meu talento e ter depositado no banco. Pelo menos o gerente do banco iria negociar o meu talento. E quando eu pedisse a ele, ele iria me dar pelo menos com juros e correção monetária. Observe, tem muita gente que recebeu dons de Deus e estão enterrando, estão escondendo, estão tomando posse do dom, estão sendo senhor do dom. E você não é senhor do dom que há em você. Eu sei que eu tenho habilidade para ensinar pessoas. Então eu ensino de qualquer maneira. Ensino a longa distância, ensino a curta distância, ensino presente, ensino na igreja, ensino toda hora que eu vou pregar, eu estou ensinando. Por quê? Porque eu sei que eu recebi esse dom. E é para ser usado. Uma vez que eu recebi, é para ser usado. Se eu não uso, eu vou ter que prestar conta ao meu Senhor, porque eu não estou usando. E quando Ele me cobrar, Ele vai querer saber o quanto eu faturei com aquele dom. Ou seja, quanto eu granjeei com aquele dom, trabalhando com aquele dom que Ele me deu, quanto eu tenho para devolver para Ele. Porque esse dom é caro, irmãos. Esse dom não é barato. O dom que você tem não é barato, é um dom caro. Mas eu só sei limpar o banheiro da igreja. É um dom. Nem todas as pessoas têm habilidade para limpar o banheiro da igreja. Você acha que não é um dom? Eu sou porteiro. Na Bíblia tem o dom de porteiro. O Senhor escolheu algumas pessoas para ser porteiro. Não são todas as pessoas porteiros. Eu mesmo não sirvo para ficar na porta. Eu não tenho dom para ficar na porta. Não adianta eu querer ficar na porta, porque o meu dom não é esse. Eu vou atrapalhar a porta da igreja. Existe uma pessoa específica para isso.
Existe a pessoa específica para limpar o altar. Não é qualquer pessoa que limpa o altar. Não é qualquer pessoa que traz água para o altar. Não é qualquer pessoa que varre a igreja. Por quê? Porque isso é um talento, é um dom, é um chamado, é uma pessoa que foi especificamente direcionada e produzida para aquilo. Então, quando se fala dons do Espírito Santo, são vários dons. E tem muita gente que recebe o dom e guarda. Tem muitas pessoas que recebem o dom, não usa. Tem muitas pessoas que recebem o dom, falha, negligencia. Mas eu quero encerrar aqui, porque já deu 9 horas. Né? Nós queremos encerrar aqui dizendo para você que a semana que vem a gente voltamos. Nós voltamos aqui para dar continuidade nesse debate. Semana que vem nós vamos voltar aqui para dar continuidade nesse assunto, porque é um assunto muito importante. A igreja tem vivido nos últimos dias uma decadência por falta de pessoas que tenham dons e disposição do dom. Alguns têm até o dom, mas não têm disposição.